Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto é Embriologia e nessa aula 1 nós vamos estudar conceitos de embriologia e os folhetos embrionários, também chamados de tecidos embrionários, que surgem na fase do desenvolvimento embrionário. Conceituando, a embriologia vai estudar o zigoto, que é a primeira célula do ser vivo se desenvolvendo em embrião, e vai estudar o desenvolvimento dos tecidos do embrião nos órgãos e sistemas do adulto. Os órgãos e os sistemas de um animal adulto derivam dos tecidos que surgem no embrião. Os tecidos do embrião e quais órgãos e sistemas eles originam serão estudados aqui na embriologia. A fecundação, olha lá, a fecundação é um conceito fundamental, básico, né? A fecundação, ela consiste no encontro dos gametas. A fecundação vai formar a primeira célula do ser vivo, que é chamada de zigoto. Então está aqui o zigoto, primeira célula do ser vivo. Segmentação ou clivagem são dois nomes para a mesma coisa. São dois nomes para o conceito mitose. A mitose é um processo de divisão celular que multiplica, aumenta então o número de células. As segmentações ou clivagens vão transformar o zigoto, uma célula, em centenas de milhares até bilhões de células do animal adulto. Outro conceito, o conceito da organogênese, é objeto de estudo também da embriologia. A organogênese determina a origem dos órgãos e sistemas. A origem dos órgãos e sistemas, como eu estou te dizendo, está nos tecidos embrionários. Okay? Fecundação, então. A gente vê lá o espermatozoide, gameta masculino, fecundando o óvulo, ou ovócito 2. O ovócito 2 é tecnicamente o nome da célula que a mulher elimina toda vez quando entra no período fértil. Só vai se transformar em óvulo. Opa, tá aqui o óvulo, né? O óvulo só é óvulo quando ocorre a fecundação. Então, o ovócito, tá aqui, ele se transforma no óvulo logo após a fecundação. Esquema, então, ilustrando a fecundação. 2. Tecidos ou folhetos embrionários. Eles vão revestir e vão preencher. Então, tem tecido embrionário externo, tem tecidos embrionários internos. Eles vão acabar se transformando nos órgãos do animal adulto, como está aparecendo aí. Os 3 tecidos. O mais externo, chamado de ectoderma ou ectoderme. Está vendo? Ele reveste externamente. O mais interno é o endoderma ou endoderme. Gente, ecto significa externo, endo significa interno. Então, o de cima reveste externamente. O de baixo reveste também, só que internamente. O tecido que está no meio é o meso. Meso, meio. O mesoderma. Preenche o corpo do embrião. Então, estão aí os 3 tecidos que um embrião pode apresentar: ectoderma, endoderma e mesoderma. Então, esquematizando o embrião de um cordado em vista lateral, só para você ver como que é o nosso embrião. Agora aqui, esquemas, né? Esquematizando. O que um embrião de cordado apresenta? Ele apresenta tubo nervoso dorsal, ele apresenta notocorda, que é um bastonete de sustentação, e ele tem fendas, que são aberturas na garganta. Garganta é faringe, então fendas faringianas. Na outra figura, só para você ver, tubo nervoso dorsal, notocorda e fenda faringiana. O embrião de cordado em corte transversal, agora mostrando os tecidos que estão dentro dessa aula 1, nós temos aí o ectoderme, o endoderme lá dentro, tá vendo? Ó? O endoderme vai revestir o intestino primitivo desse animal, tá? E a gente tem o terceiro tecido, que é o meso, é o tecido do meio, ele preenche internamente, vai dar origem obrigatoriamente e até de maneira óbvia aos órgãos que estão dentro do nosso corpo. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Essa é a aula 1 de embriologia. Até a próxima.